Hoje, Jesus nos conta uma parábola que é rica de detalhes. É a parábola do rico e do pobre. O rico, que aqui não tem nome, e o pobre, que é chamado de Lázaro. Essa história está em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Nos ensina algumas coisas muito interessantes. Primeiramente, nos ensina que existe vida depois desta vida terrena. Portanto, nós não podemos viver esta vida como se tudo acabasse aqui. Depois haverá prestar contas a Deus. E aquilo que nós fizermos aqui, enquanto vivendo com os outros, vai repercutir no nosso destino final. Então nós temos ali um contraste entre um homem rico, que sempre se vestia luxuosamente, dava banquetes todos os dias, e vivia muito tranquilamente e despreocupado. Enquanto havia um pobre homem caído à sua porta, que não tinha o que comer. E este homem desejava se alimentar dos restos que caíssem da mesa do homem rico. E para piorar a situação dele, os cães vinham lamber as suas feridas. Então ele vivia uma situação humilhante. Um detalhe interessante é que ali não fala se existia uma relação de ódio entre o rico e o pobre. Não. Talvez o rico, aquele homem rico, ele nem sequer se importava com a existência daquele pobre, não o odiava, mas também não fazia nada para aliviar o sofrimento dele. Era simplesmente indiferente. Ele nem sequer se preocupava com a existência do pobre à sua porta. Mas chegou o fim para os dois. Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão, que aqui é um símbolo, foi levado para o céu, enquanto o rico morreu e foi enterrado. E no lugar onde o rico estava, era um lugar cheio de tormento, enquanto o lugar onde Lázaro foi era um lugar de felicidade. Então, o rico pede: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na minha língua para me refrescar um pouco deste meu tormento. Mas Pai Abraão dizia: agora não é mais possível nenhuma relação de um com o outro. Agora se criou um abismo. Mas quem criou o abismo? O abismo que existiu depois, ele foi criado antes, na vida terrena deles. Criou-se um abismo e agora não há mais comunicação e não se pode mais passar de um lugar para o outro. Mesmo que alguém desejasse, mesmo que Lázaro desejasse ir até lá ajudar aquele rico que está padecendo nos tormentos do inferno, não será mais possível. O tempo da reconciliação passou. O tempo da reconciliação é o tempo em que nós vivemos nesta terra. Aí o rico pensa nos seus irmãos que ficaram e então pede: Pai Abraão, permita
que os meus irmãos sejam avisados, que alguém daqui vá até os meus irmãos que estão vivos e avisem a eles, para que eles não acabem aqui também neste tormento como eu estou. Mas o pai Abraão diz: não, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles devem escutar a eles. Se eles não escutam Moisés e os profetas, não escutarão ninguém, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Jesus está fazendo uma referência à sua própria ressurreição, que é o grande convite para nós mudarmos de vida, mergulharmos na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, para com Ele vivermos as delícias eternas. E nós temos que lembrar, o caminho da conversão deve ser feito aqui. É aqui o tempo da nossa reconciliação. E aquilo que nós fizermos aqui, em relação a Deus, em relação ao próximo, ela vai ter um resultado bom ou ruim para o futuro, para além da vida terrestre, para além existe uma colheita que nós vamos fazer. Senhor Jesus, nós lhe pedimos, ajuda-nos a colocar o nosso coração nos bens celestiais. Ajuda-nos, Senhor, também a sabermos usar dos dons e dos bens que o Senhor nos dá nesta vida, de modo a não desperdiçarmos os dons que o Senhor nos dá com coisas banais e frívolas, mas ajudar-nos a construir um mundo melhor, não somente para nós, mas para as pessoas próximas, para aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Ajudai-nos, Senhor, a abrir o nosso coração, a construirmos a reconciliação necessária enquanto caminhamos neste mundo. Amém.